Olá a todos, é um grande prazer estar com vocês. Meu nome é Jason Diet, eu sou moderador deste painel. É um prazer contar com a participação de vocês todos neste evento Covid-19 e a reabertura da economia, saúde pública, economia e desigualdade. Agradecemos seu tempo, especialmente nesta época difícil e incerta. Nossos panelistas trazem uma riqueza de experiência, com 6 especialistas na linha de diversos pontos de vista. Meu papel neste evento e ao longo dos 10 anos que eu tive a chance de trabalhar no escritório de Harvard no Brasil, é de juntar pessoas generosos com seus conhecimentos, que neste caso são muito amplos. Eu sou nativo do estado de Massachusetts e brasileiro de coração, então caso fale meu português, eu peço desculpas e compreensão. Esta hora, eu acho que todos temos que ter paciência com os novos desafios que estamos enfrentando e ter empatia com as pessoas. Então, agradeço isso, mesmo separados pela distância física. O evento terá duração máxima de 90 minutos. Iniciaremos com uma perspectiva de economia de saúde, pelo Álvaro e pela Márcia. E depois ouviremos de cada um dos participantes brevemente, antes de abrir para perguntas e respostas. Este evento está sendo gravado, temos mais de 300 inscritos de 7 países, poderão fazer perguntas pelo QIA, então fiquem à vontade para fazer perguntas escritas em qualquer momento. Agora deixa eu tentar resumir rapidamente várias vidas de experiência dos painelistas e depois passar a palavra para o Álvaro Lima. O Álvaro é diretor de pesquisa da Agência de Planejamento e Desenvolvimento de Boston, nascido no Maranhão, serviu como vice-presidente e diretor de pesquisa do ICIC, que é um instituto focado em fomentar prosperidade nos centros urbanos nos Estados Unidos. Foi diretor de desenvolvimento econômico da Urban Edge, aqui nos Estados Unidos, chefe do Departamento de Desenvolvimento Econômico do Ministério de Indústria e Energia de Moçambique e coordenador de projetos e desenvolvimento regional no Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais no Brasil. É mestre em Economia pela New School for Social Research de Nova York. Também temos o prazer de estar com Márcia Castro. Márcia é diretora do Departamento de Saúde Global e População na Faculdade de Saúde Pública de Harvard. É membro do Conselho do Programa de Estudos do Brasil no Centro David Rockefeller e do Conselho do Centro de Análise Geográfica, ambos de Harvard. É demógrafa com áreas de pesquisa, incluindo riscos sociais, biológicos e ambientais de doenças tropicais, urbanização e saúde, modelos inovadores de análise espacial e mortalidade, entre outros. Graduado em estatística pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fez mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais e é PhD em demografia pela Universidade de Princeton. O professor Eduardo Mota também está com a gente. Ele é titular do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Foi secretário de Saúde do município de Salvador e atuou no Ministério de Saúde e na Universidade Federal da Bahia. Realizou mestrado em Saúde Pública em Harvard e pós-doutorado em Epidemiologia na Universidade da Carolina do Norte. Marcos Pacheco também está com a gente, é secretário de Políticas Públicas do Governo do Maranhão, ocupou diversos cargos de gestão no Estado, entre eles o de secretário adjunto de Ações e Serviços de Saúde de São Luís, superintendente de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho, foi deputado estadual pelo PDT e professor do curso de Medicina da Universidade Selma, com foco em planejamento e gestão estratégica. Graduado em Direito pelo Centro Universitário do Maranhão e mestre e doutor em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão. Ted Lago é presidente do Porto do Itaqui e vice-presidente da Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidroviárias.
O Itaqui é um dos maiores portos públicos de cargas do Brasil, respondendo por cerca de 35% do ICMS do estado de Maranhão. O porto gera cerca de 16 mil empregos diretos e indiretos e no ano passado atingiu mais de 25 milhões de toneladas de cargas movimentadas. E, finalmente, temos o Marcelo Alves, secretário de Fazenda do estado de Maranhão. Serviu como auditor fiscal de Receita, da Receita Federal e ocupou o cargo de superintendente adjunto da Receita Federal no Brasil, pelos estados de Ceará, Maranhão e Piauí. Exerceu o cargo de delegado adjunto na Delegacia da Receita Federal de São Luís e tem amplo conhecimento das políticas fiscais do Maranhão e do sistema tributário brasileiro. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas para todos os panelistas, todos os participantes. É um enorme prazer estar com vocês. Gostaria também, agora, de agradecer o Álvaro, que eu conheci recentemente, virtualmente aqui em Boston, e passo a palavra, então, para o Álvaro. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer a todos os palestrantes que deram a honra de acolher o nosso convite. Isso nos faz muito felizes de poder ter a participação de todos vocês. Queria agradecer também ao Jason, que foi peça fundamental em pôr esse evento junto nessas condições que nós nos encontramos, que é difícil de organizar as coisas, mas ele conseguiu fazer isso. E também ao todo o time da David Rockefeller Center for Latin American Studies em São Paulo, que nos ajudou na divulgação e na construção desse evento. Eu vou começar brevemente, eu vou fazer alguns comentários sobre a crise econômica, qual é a dimensão que nós vemos aqui nos Estados Unidos, algumas implicações futuras, principalmente no que diz respeito ao impacto nas cidades e nas populações das cidades. Eu queria começar primeiro notando que essa crise econômica é diferente de todas as outras, e nós economistas temos a mania de achar que todas as crises são diferentes, mas essa é realmente diferente porque ela não é causada por deficiência de demanda, por especulação financeira, por bolhas econômicas ou qualquer razão econômica. Ou seja, a crise econômica está enraizada na crise da saúde pública, da pandemia, o que nos deixa bastante claro que não há solução econômica duradoura até que haja uma solução para a pandemia. Eu penso que essa é a primeira, a grande lição, e é uma lição que está tendo um custo social e um custo muito grande, humano, de ser aprendida nesse momento. Talvez a gente possa retomar durante a conversa na questão do contexto da abertura da economia e as implicações desse processo de abertura. Segundo, eu queria notar a dimensão da crise. Além da tragédia humana, representada por mais de 323 mil mortos no mundo e mais de 90 mil nos Estados Unidos, economicamente, em poucos meses, a economia americana perdeu 33 milhões de empregos, comparados com 8,6 milhões de empregos perdidos durante os 24 meses da crise de 2007 e 2008, que foi chamada da Grande Recessão. Muitos desses empregos estão perdidos permanentemente. Hoje, essa é uma visão clara, de vários deles não voltarão. E uma outra dimensão econômica da crise é a comparação entre a população total e a população empregada, o que significa que hoje, nos Estados Unidos, 50% da população está desempregada. Essas são dimensões imensas da crise. Além disso, muitas empresas, principalmente pequenas empresas, médias empresas, estão encontrando bastante dificuldade em ajustar seus modelos de negócio de forma a obedecer aos protocolos de saúde e provavelmente não resistirão por muito tempo sem um massivo suporte financeiro oriundo do setor público. Outro aspecto problemático
é que que cerca de 70% a 75% da economia americana depende do consumo, o que se torna difícil retomar nesse clima de pandemia. Essa questão se agrava porque a população entre 50 e 79 anos representa uma grande proporção desse consumo, mas estão entre os setores de alto risco e provavelmente os que vão voltar por último a ter uma vida normal, no novo normal. A crise é em parte causada pelo vírus, mas ela é em grande parte causada ou magnificada, se quiser, por outros 3 fatores importantes. Há 40 anos de destruição do Estado, em nome dessa coisa do Estado mínimo, nos fez entrar na pandemia sem sistemas de saúde robustos e universais. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não há sistema de saúde pública, há vários hospitais privados de grande eficiência, de alta qualidade, mas totalmente inaptos para atender uma crise pandêmica. Outro aspecto dessas políticas neoliberais dos últimos 40 anos foi a destruição de todos os mecanismos de segurança social do welfare state, deixando as populações à deriva em momento de crise grave como esta. O apoio do governo americano tem sido tardio, mínimo e ineficiente nesse quesito. E como corolário de toda essa situação, nós temos a precarização do trabalho, da força de trabalho, da segurança do trabalho, da remuneração do trabalho e vários outros aspectos que caracterizam esse processo do desmonte da economia keynesiana fordista. Por outro lado, anos de racismo estrutural fragilizou as comunidades minoritárias, principalmente os negros e os latinos, além dos imigrantes que já sofriam sistemas de exploração maliciosos, aliados a campanhas de desumanização. E esses setores eles entram na crise com déficit de saúde e déficits econômicos monumentais. No começo da crise se dizia que o vírus era democrático, que não escolhia pobre, rico. Hoje, pelo dado, é muito claro, pelo menos nos Estados Unidos, que o vírus mata negro, latino, pobre, velhos, e não existe nada de democrático nesse vírus. Além do que, as pessoas que perdem os seus empregos, que não conseguem trabalhar de casa, são as pessoas menos favoráveis do sistema econômico. Por fim, a crise pode trazer consequências devastadoras para as cidades em várias áreas. O problema mais óbvio, é claro, hoje, são os rombos nos orçamentos estaduais e municipais, que afetarão a provisão de serviços públicos de saúde, segurança, educação, que não terão solução sem a ajuda maciça do governo federal. E hoje a política dos Estados Unidos é bastante incerta sobre se essa ajuda virá e se virá na proporção necessária. A renascença das cidades americanas nos últimos 20 anos, Boston, Chicago, Nova York, que se deu sobre um desenho do aumento da densidade, a densificação do espaço urbano, do uso misto assentado na provisão do transporte público, essa densidade hoje é um risco do ponto de vista de saúde e não é claro as implicações futuras para o desenvolvimento das cidades. Nos Estados Unidos, todo mundo que trabalha nas cidades hoje está muito nervoso com essa possibilidade do que já começa a ser falado sobre a desensificação do espaço urbano. As mudanças que estão ocorrendo no curto prazo por causa da pandemia, como o trabalho e a educação à distância, o consumo sem contato da Amazon, por exemplo, que vem avançando em vários setores do consumo, entre outras, também poderão causar problemas difíceis para as cidades relacionados aos seus estoques imobiliários. Hoje se fala muito da volta aos parques de escritórios e os parques de escritórios suburbanos, onde você pode ter, em vez de ter a densidade vertical, você pode ter uma densidade horizontal,
com um custo mais barato de prover, o que põe também em risco a parte do estoque imobiliário das cidades. Eu queria terminar apontando que, além do Estado sucateado, de sistemas de saúde não existentes, trabalho precarizado, juntaram-se isso a uma série de governos irresponsáveis que primeiro negaram a crise, depois minimizaram, depois instalaram um sistema caótico de combate ao vírus, e agora, com a abertura da economia, dependendo como esta será feita, podemos pôr em risco o progresso feito e o sacrifício feito e arriscar uma segunda onda de infecções. O momento hoje é muito sóbrio aqui, exige uma ação corajosa por parte dos vários setores da sociedade, de forma a continuar avançando no combate ao vírus, de forma que as pessoas se sintam confiantes, os trabalhadores seguros e as firmas prontas para o investimento. A situação é muito difícil, muito precária, e hoje a maior parte dos estados americanos, se não todos, abriram as suas economias. Os governadores, alguns deles, tentam controlar esse impulso que vem do governo federal, e a maior parte dos prefeitos, pelo menos na região da região nordeste dos Estados Unidos, tentam criar alianças para coordenar como você abre a economia de uma maneira responsável e que não traga prejuízos monumentais para os cidadãos e as empresas e o comércio, e principalmente para a população das nossas cidades e dos nossos estados. Eu penso que a Márcia... Perfeito, muito obrigado. Então, pode, por favor, adicionar seus comentários, Márcia. Ok. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Álvaro e ao Jason pelo convite e por ter organizado esse evento. Meu foco vai ser mais na parte da saúde em si, então eu não vou falar muito de economia. E eu vou focar no Brasil, não nos Estados Unidos. Então, o Brasil hoje ocupa a 3ª posição mundial em número de casos e a 6ª em número de mortes. E, infelizmente, o Brasil tem subido de forma muito rápida nesse ranking mundial. A resposta do Brasil, ela poderia ter sido um modelo, poderia ter sido uma das melhores do mundo, porque, ao contrário dos Estados Unidos, o Brasil tem o SUS, que é um sistema universal, gratuito, e tem uma rede de atenção básica, ambos que são invejados por outros países, mas infelizmente dentro do Brasil eles andam sendo muito maltratados. A resposta, na verdade, tem sido caótica, né? Então, o país tem uma liderança que minimiza a importância do vírus, prioriza a economia, ignora a ciência, pressiona o Ministério a adotar medidas cuja eficácia ainda não é comprovada, como, por exemplo, o uso da cloroquina, e é contra o distanciamento social. Então, o momento atual demanda uma mensagem única dos diferentes níveis de liderança do país, o que não está acontecendo no Brasil. Então, no momento em que o número de casos e o número de mortes cresce de forma rápida, o Ministério da Saúde teve um ministro demitido e outro que pediu demissão em menos de um mês. E, atualmente, o Ministério tem uma liderança interina, um militar sem experiência em saúde. Ou seja, o Ministério da Saúde não tem poder nenhum no meio de uma pandemia. Esse problema de liderança prejudica a tomada de decisão, cria uma pressão enorme para prefeitos e governadores que buscam soluções com base em experiências de sucesso, com base na ciência, e sofrem a pressão porque a mensagem que vem do governo federal é outra. Esse problema de liderança cria uma situação em que o Estado é completamente ausente e você acaba tendo governanças paralelas locais que se instalam ou através de prefeitos e governadores, ou através de organizações comunitárias, ONGs, e até mesmo através de facções criminosas, como aconteceu no Rio de Janeiro. Quem sai perdendo com essa situação é o povo. Porém, a perda não é uniforme. São os mais vulneráveis que mais sofrem, e isso fica nítido quando a gente observa as estatísticas do Covid, que refletem as desigualdades do Brasil, assim como a gente vê aqui nos Estados Unidos.
Por exemplo, ainda que São Paulo tenha o maior número de casos e mortes, porque é a maior cidade, são os estados da região norte que têm as maiores taxas. E quando você olha para as cidades dentro de, né, se você olha para as grandes cidades, pode pegar São Paulo, Rio, Fortaleza, o que a gente observa é que as mortes afetam de forma desproporcional as pessoas que moram em áreas com baixo índice de desenvolvimento humano e afetam também de forma desproporcional os negros e pardos. Essas desigualdades acontecem em várias escalas. O Brasil é muito grande e cerca de 22% dos municípios do Brasil tem menos de 5 mil habitantes. Não tem hospital, não tem leito. Então, o SUS tem um programa de regionalização que vai determinar o acesso a esses serviços hospitalares. Só que a gente enfrenta situações em alguns municípios onde a sobrecarga do sistema acontece, como, por exemplo, o que a gente viu em Manaus. E aí, se você pega a macro-região de saúde, onde Manaus está inserida, são 25 municípios, mas no momento que Manaus já não tem mais leito, esses outros municípios não vão conseguir enviar nenhum paciente porque não tem mais vaga para ninguém. Ou seja, o que a gente deveria ter feito era tentar evitar que essa sobrecarga tivesse acontecido. Além disso, né, e aí a gente continua nessa questão das desigualdades do Brasil, quando a gente pega leitos por habitante, médicos por habitante, essa distribuição não é homogênea no Brasil. E é exatamente na região norte, nos estados que compõem a Amazônia brasileira, que a gente tem os piores índices de leitos e de médicos por habitante no Brasil. Ou seja, a gente teria que ter tido um planejamento antecipado antes mesmo do primeiro caso ter chegado lá no dia 26 de fevereiro, porque é óbvio que os casos iam chegar no Brasil de alguma maneira. Bom, então o que a gente vê, como o Álvaro falou, é que essa epidemia escancara as desigualdades locais e são os mais vulneráveis. Alguns, além de ser vulneráveis, são invisíveis, porque nem do cadastro único eles fazem parte, e eles sofrem muito mais com essa pandemia. Essas desigualdades também têm implicações para as respostas que estão sendo dadas. Não dá para a gente imaginar que o Brasil possa fazer um distanciamento social ou um lockdown da mesma maneira como foi feita na Europa. Um país com as desigualdades que o Brasil tem, não tem como fazer isso. Há uma parcela da população que não pode exercer distanciamento social. São as pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade, que dependem do emprego informal, que moram em domicílios com alta densidade de moradores e que são totalmente invisíveis para o Estado, algumas delas. Algumas não são elegíveis a receber esse benefício de R$600, que é a parcela que não estava no cadastro único e houve uma corrida para essas pessoas poderem se inscrever. Além disso, parte dessa população não tem acesso à água, então elas não podem exercer a primeira recomendação do Ministério da Saúde para se prevenir, que é lavar as mãos com água e sabão. Isso é uma realidade em alguns estados, é uma realidade nas periferias das grandes cidades, e se a gente voltar para a Amazônia, né, então 43% da população que mora na Amazônia não tem acesso à água. Se a gente pega um estado apenas, o Amapá, é 65%. Então, essas desigualdades, elas se refletem nas estatísticas que a gente observa para o Brasil quando a gente olha os números do Covid. Ou seja, se a gente considera esse cenário, o Brasil precisaria de uma resposta que se adaptasse às desigualdades do país, que fosse ancorada no sistema de saúde único e na atenção básica. Uma das formas de se fazer isso, que não está sendo feita com uma organização nacional, mas que algumas cidades estão fazendo como podem, é poder usar os agentes comunitários de saúde. Eles moram nas comunidades, eles sabem exatamente onde estão os idosos, onde estão as pessoas com comorbidade de alto risco para a Covid, eles sabem onde são as áreas mais vulneráveis, que não tem água, ou onde o distanciamento social não é possível. O papel dos agentes poderia ser importantíssimo, por exemplo, para tentar rastrear contatos, para tentar fazer uma busca ativa das pessoas que estão sob maior risco. Mas, infelizmente, se a gente olha o protocolo de atenção básica durante a pandemia que foi emitido pelo Ministério da Saúde, a ênfase é na parte clínica, na atenção básica. Não há nada sobre o papel que os agentes comunitários poderiam ter. Claro que para eles fazerem esse trabalho, eles precisam
de ter o equipamento de proteção, eles precisam de ter um treinamento e precisa haver uma coordenação. Por exemplo, se uma pessoa precisa ficar em quarentena, então que se faça acordo com hotéis, como está sendo feito em Nova York, mas que se faça acordo ou com outros espaços públicos onde essas pessoas poderiam ficar. Eu acho muito difícil imaginar qualquer cenário de reabertura da economia, por mais gradual que seja, sem a gente ter um sistema de vigilância que permita identificar os novos casos, para a gente prevenir que haja uma onda, né, subsequente muito alta, e sem um sistema de rastreamento de contatos que poderia ser feito por esses agentes. E o sistema de vigilância não é identificar morte por Covid, porque a morte quer dizer que já estava circulando pelo menos há 2 semanas. É um sistema de vigilância que identifique os casos e previna que a gente tenha novos surtos da doença. Eu acho que, enfim, eu acho que as equipes de saúde da família, se tivessem plenamente operacionais, equipadas, com treinamento, elas podiam ainda monitorar outras condições de saúde. Elas podem monitorar o diabetes, a pressão alta, manter o pré-natal, a imunização das crianças, porque a gente corre um risco de ter uma deterioração em outras condições de saúde em função da quebra da atenção básica nas comunidades. Ou seja, eu acho que a gente ainda tem tempo, porque essa pandemia é de longo prazo, a gente ainda tem tempo para tentar incorporar de uma maneira mais articulada a nível nacional a atenção básica na resposta do Covid. Só que essa ação tem que ser rápida, tem que ser imediata e, novamente, eu acho que ela é absolutamente fundamental para que a gente possa começar a reabrir a economia. Obrigado, Márcia. Antes de passar a palavra para o professor Eduardo, queria só avisar para a plateia, a gente tem a primeira pergunta, as primeiras perguntas já entraram, está perfeito, por favor, façam as perguntas assim por escrito, na hora que surge para a cabeça, e depois de fazer essa primeira rodada, a gente começa a endereçá-los para os panelistas. Então, Eduardo, por favor. Som. Está no mudo. Sim, agora vai. Já. Boa noite a todos vocês, companheiros desse evento. Agradecer a Álvaro pelo convite que foi feito, a organização desse seminário. As 2 falas que eu vi, tanto do Álvaro quanto da Márcia, foram absolutamente desafiadoras e verdadeiras, de tal maneira que, como sou gestor universitário, eu atuo como pró-reitor de Planejamento e Orçamento da Universidade Federal da Bahia, vou trazer alguns aspectos nessa perspectiva. E a primeira lembrança que eu gostaria de fazer é o que ocorreu exatamente hoje, quando o Ministério de Saúde do Brasil lança um novo protocolo para o uso da cloroquina, hidroxicloroquina. Isso tem sido objeto de uma enorme disputa desde o início da pandemia, com o presidente, de um lado, insistindo para que se use a larga mano esses medicamentos, e toda a academia, toda a ciência brasileira e as pesquisas internacionais, e, em algum momento, o próprio Ministério da Saúde, antes de que 2 ministros fossem trocados, indo na direção de que não, cautela, calma, em casos graves talvez, vamos esperar os resultados dos estudos que estão sendo conduzidos no Brasil e em outras partes do mundo. E trago esse ponto para colocar 2 aspectos fundamentais. Um é o papel da ciência, do conhecimento científico. E o outro é o papel de governo diante do conhecimento científico para a definição, ou das evidências, se quiserem, para a definição das políticas públicas ou das políticas em saúde. Um aspecto que eu acho importante ressaltar do ponto de vista da educação, sobretudo da educação superior pública,
as universidades brasileiras, hoje 69 universidades federais do Sistema Federal de Ensino Superior no Brasil, produzem talvez 90% ou mais do conhecimento técnico, científico, da inovação. Aí também estão os institutos federais de educação tecnológica, uma enorme rede pública, e essa própria rede que responde por esse conhecimento científico, altamente prezada pela sociedade brasileira, evidentemente, sinaliza para os governos as evidências científicas, e com relação a esses medicamentos, por exemplo, o governo central impõe ao Ministério da Saúde, e troca 2 ministros, até que isso efetivamente se concretiza hoje, impõe um novo protocolo à revelia de tudo que tem sido dito, do que a sociedade de especialistas tem comentado e colocado em notas técnicas, etc. Portanto, esse é um aspecto particularmente importante, porque esta mesma educação superior pública no Brasil vem sendo desfinanciada progressivamente, sobretudo nos últimos 5 anos, com enorme prejuízo às atividades de pesquisa e inovação tecnológica. Justamente quando chega a pandemia no Brasil, é que se mais precisa exatamente do parque de pesquisa das instituições públicas, dos institutos de pesquisa e das universidades federais. Essa é a ironia do momento, mostrando, e a pandemia de alguma maneira tem sinalizado nesse sentido, de que nunca se precisou tanto das instituições de Estado, das instituições públicas, para enfrentar os grandes desastres naturais, os problemas da magnitude dessa pandemia. Na UFBA, a despeito de todas as dificuldades como as outras universidades federais têm vivido, a nossa resposta, e aí eu trago um elemento de experiência importante, é criar mais e mais oportunidades para o debate livre na comunidade universitária e com a população e com a sociedade. Nesse momento, realizamos um congresso de 9 dias, que começou há 2 dias atrás, com 25 mil inscritos, todo à distância, todo remoto, todo pela internet, com mais de 400 mesas dos mais diversos temas que vocês podem imaginar, inclusive o da área de humanas, que são disciplinas hoje vedadas até para bolsas de pesquisa e pós-graduação pelo Ministério da Educação. Então, essa é uma resposta. Essa é uma resposta que uma instituição pública pode dar, e as outras universidades têm trabalhado nesse sentido, dentro do grande tema de ciência e políticas públicas, ciência e ação governamental, ou evidência científica versus ação governamental, e a cloroquina é só o mote para essa discussão. A pandemia no Brasil está em franca expansão, a Márcia trouxe de maneira brilhante esses aspectos, eu não vou trazer, eu só vou ressaltar um aspecto interessante, que é o da qualidade da informação. Porque quando nós pensamos em reabertura, em retomar atividades econômicas, atividades produtivas, com base nas informações oficiais, nas informações que são publicadas diariamente pelo Ministério da Saúde, nós temos que lembrar que há uma enorme subnotificação de casos. Então, que conhecimento tem hoje estados e municípios a respeito da sua própria situação epidemiológica? Testes diagnósticos são feitos praticamente só a pacientes hospitalizados. Poucos estados, e agora se iniciou uma pesquisa pela Universidade de Pelotas, vai ser apresentado no nosso congresso da Universidade Federal da Bahia, muito interessante, a primeira tentativa de ter uma ideia de fato quantos são os indivíduos que já foram infectados, e essa informação é fundamental para se estabelecer critérios e regionalizar, por exemplo, a reabertura ou não de algumas atividades. Tem um outro aspecto importante no caso brasileiro, que eu acho que é diferente, talvez, dos Estados Unidos nesse momento, ou com certeza
que é o fato de que não temos só a epidemia de Covid-19 nesse momento. Nós temos uma enorme epidemia de dengue, né? Foram, este ano, 714 mil casos notificados no Brasil, atingindo exatamente alguns estados da região Nordeste, e de chikungunya, com um enorme número de casos. Foram 27.700 casos notificados já esse ano, que também pressionam os serviços de saúde. E a gripe sazonal, a influenza A e B, que esse ano veio mais cedo e que já acumula uma enormidade de casos, inclusive com um grande número de hospitalizações que competem naturalmente com os casos de Covid-19. Portanto, é um quadro bastante complexo, num contexto de enorme desigualdade social de todo tipo, interregional, intrarregional, municipal, intraurbana, eu diria, principalmente, e esses aspectos do caso brasileiro são muito especiais e precisam ser levados em conta quando se pensa no retorno, quando se pensa em programar a volta às atividades. Saúde e educação no nosso país, desde a Constituição de 88, vive uma permanente tensão entre público e privado. Quem estuda políticas de saúde no Brasil, quem estuda a história do sistema de saúde brasileiro, e Márcia trouxe elementos importantíssimos da enormidade e da qualidade, eu diria até, da cobertura desse sistema, mas sabe que essa tensão entre o sistema público e o sistema privado em educação superior, eu diria em educação como um todo, mas em especial no nosso caso, que nós enfrentamos na educação superior, essa tensão entre público e privado resulta do fato de que, ao longo dessas últimas, sobretudo das últimas 2 décadas, houve um crescimento do setor privado que hoje, como já foi dito aqui, não seria capaz, Álvaro comentou esse aspecto, de dar resposta à gravidade da pandemia que nós estamos vivendo. Achei particularmente importante o que Álvaro disse em relação à economia e saúde não estão em oposição, um só se resolve com o outro nessa pandemia, isso é, para mim, absolutamente claro, e a retomada tem que ser pensada nesse sentido. E eu acrescentaria um outro aspecto, no caso brasileiro, as questões político-partidárias e eleitorais e saúde. Um não se resolve sem o outro. Eu acho que ou a gente supera os problemas políticos que estamos vivendo no nosso país, e aí o papel de instituições como o Congresso, Judiciário e governos estaduais e municipais, e sobretudo as organizações da sociedade civil, ou a gente supera essa questão, ou também nós não vamos resolver a pandemia sem um enorme número de óbitos. A previsão é de que cheguemos ao final do mês com 500 mil de casos e próximo de 40 mil óbitos nesse país. Era isso. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o Marcos Pacheco, só queria falar para a plateia, as perguntas que a gente está recebendo, tem algumas que tem bastante conteúdo, que está excelente. A gente divide com os panelistas qualquer comentário, só pedimos para serem breves em relação às perguntas, ou separar a parte de pergunta, assim, de comentário, que a gente também compartilha. E com isso, Marcos, por favor, a palavra é sua. Pronto. Bem, boa noite a todos. Queria inicialmente agradecer ao Álvaro e ao Jason pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Queria cumprimentar todos os colegas de bancada. E eu gostaria de começar fazendo alusão exatamente a um aspecto importante, que é essa ideia do governo brasileiro, quer dizer, o governo federal, os governos estaduais. Então, aqui na região Nordeste, onde nós estamos, eu sou do Maranhão, um estado que fica exatamente entre o Nordeste e o Norte, né? Nós aqui dizemos que nós estamos na região meio-norte. Nós somos um estado com 7 milhões de habitantes, uma área territorial basicamente muito semelhante à Itália, por exemplo, não na forma, mas na extensão. E eu queria, inicialmente, ressaltar uma coisa interessante, que é a ideia que se formou aqui entre todos os estados da região Nordeste, é a ideia de um consórcio. Então, os governadores
da região Nordeste se uniram todos e formaram um consórcio. A causa determinante disso não foi outra que não a ausência de um governo federal hoje. Quer dizer, nós temos hoje um governo federal que não governa, né? Isso, inclusive, a doutora Márcia já ressaltou com relação à saúde, mas isso pode ser aplicado a qualquer setor, a economia, a macroeconomia, a saúde, a educação. Nós temos hoje um governante, um presidente, que ele não tem uma preocupação prioritária de governar, mas se não de ficar envolvido em questiúnculas, questões sem a menor importância, coisas que não são estruturais. Então, isso fez com que os governadores do Nordeste criassem um consórcio, até mesmo para se relacionar com o governo federal, mas não só com o governo federal, inclusive com outros países. As aquisições que estão sendo feitas de equipamentos médicos hospitalares para os estados do Nordeste estão sendo feitas diretamente pelo consórcio, sem necessariamente ter a aquiescência ou anuência do Ministério da Saúde. Esse é um ponto importante que a gente gostaria de inicialmente destacar. E o consórcio Nordeste criou um comitê científico, quer dizer, um comitê composto por pesquisadores, professores das universidades, como o professor Eduardo já chamou a atenção, e a ideia desse comitê científico é exatamente assessorar o consórcio Nordeste. E agora eu queria falar um pouco da nossa experiência dessa realidade empírica que nós estamos chamando de Maranhão. Quer dizer, dentro desse contexto da fala da doutora Márcia, a pergunta que caberia é o seguinte: sim, bem, o que a doutora Márcia falou é isso mesmo, é verdadeiro. Existe um sistema que ele é universal, ele é integral, mas ele tem muitas fragilidades. E a pergunta é, então como é que vocês aí no Maranhão estão sobrevivendo? Nós hoje aqui nós temos 16 mil, um pouco mais de 16 mil casos confirmados, nós temos 634 óbitos. A maioria desses casos e desses óbitos estão concentrados na região metropolitana da capital do estado, que é São Luís, que tem uma população acima de 1 milhão de habitantes. Então, assim, a ideia que nós tivemos aqui, junto com a liderança do nosso governador local, o governador Flávio Dino, primeiro ponto importante, integrar todos os serviços. Então, hoje, todos os serviços do governo do estado estão integrados, quer seja serviço da saúde, quer seja serviço da educação, quer seja serviço da indústria e comércio, então, do desenvolvimento social, da cultura, do desporto e lazer, esses serviços estão integrados, né? Nós temos aqui um comitê que integra isso, de tal maneira que os problemas são tratados de forma, digamos assim, na sua integralidade, com diferentes visões dos diferentes setores, mas sempre obedecendo uma ideia central que deve ser a busca da menor quantidade de óbitos possível. É óbvio que isso não tem sido fácil, né? Nós estamos num estado que tem exatamente aquelas características que o vírus mais gosta, né? Que são grandes aglomerados. Essa doença é uma doença de aglomerados e também de baixo IDH, ou seja, famílias numerosas em casas pequenas, em residências pequenas. Então, tudo isso forma uma espécie de ambiente favorável para a alta transmissão viral. Bem, aqui nós tivemos a preocupação de, como eu falei, primeiro, integrar o serviço. Segundo, ao mesmo tempo que se buscou ampliar leitos, nós fizemos também aquilo que é muito importante nesse processo, que é organizar os fluxos de acesso a esses leitos. E esses fluxos de acessos, eles começam exatamente pela atenção primária, porque é bom lembrar que de cada 100 pacientes com Covid, 80 são casos leves. E os casos leves, eles têm que ter assistência. Não é porque eles são casos leves que eles não têm que ter assistência. Mas a assistência deles não é intra-hospitalar. A assistência desses casos leves é na atenção primária. Ainda que nós possamos pedir uma bateria de exames para monitorar, sobretudo, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes crônicos com possibilidade de se tornarem críticos, gestantes. São pacientes que, muitas das vezes, mesmo apresentando um caso leve, né? Quer dizer, um caso, uma situação, uma condição clínica, um quadro clínico, onde eu não tenho aquilo que a gente costuma chamar de sinais de alarme, né? Que seria a falta de ar, o desconforto respiratório, a febre persistente, a alteração de saturação, a alteração de marcadores biológicos da inflamação, mesmo que eles não apresentem isso, mas como lembrou a doutora Márcia, essa população específica, ela tem que ter um cuidado especial, nós temos que ter um cuidado especial com ela. E essa estratégia
é o que nós estamos tendo aqui. A Prefeitura Municipal de São Luís, que é que cuida da atenção primária, ela definiu das suas unidades básicas de saúde 12 unidades para ficar cuidando especificamente desses pacientes, de maneira tal que os pacientes sabem para onde ir, sabem onde é que está a sua assistência. Por outro lado, o Estado se encarregou de criar as portas de entrada para os hospitais, que são as unidades de pronto atendimento. Então, o fluxo aqui, uma vez que o fluxo está organizado, ampliou-se leito, para vocês terem uma ideia, só aqui no Maranhão, nós criamos mais de 1.000 leitos de enfermaria e aproximadamente 250 leitos de UTI para suportar essa pressão da demanda gerada pela epidemia. Hoje, nós temos aqui no Maranhão, nós não temos a ocupação 100% dos leitos, mas essa ocupação ela fica variando entre 90% e 95%, em alguns dias ela chega a ser 100%, em outros dias ela ultrapassa de 100%, ou seja, tem mais gente do que leitos, tem maior demanda do que a oferta de leitos, mas graças a Deus foram poucos dias que a gente passou por essa situação, e assim, a gente está aqui fazendo isso, é um esforço muito grande que se faz, mas eu gostaria de destacar que talvez a nossa maior dificuldade seja a falta de um governo federal forte, que centralize as ações, que estabeleça protocolos, ainda que protocolos regionais, mas que a gente pudesse confiar. Nós que somos uma unidade da federação, nós precisamos olhar para o governo federal e sentir apoio. E é o que a gente não tem sentido nessa nossa experiência aqui. A falta de apoio é tamanha, ela é tão grande essa falta de apoio, essa ausência de um governo federal que de fato se comprometa com isso, é tamanho que os governadores do Nordeste então estão trabalhando, digamos assim, em paralelo, quer dizer, fazendo um trabalho regionalizado, porque é da região Nordeste, mas fazendo um trabalho assim, sem esperar muito do governo federal, né? E só para finalizar, só entrando um pouquinho nessa questão econômica, foi definido pelo governo federal uma ajuda para as famílias mais pobres, mais carentes, mais vulneráveis, né? Chamado auxílio emergencial. E esse auxílio emergencial ele é de R$600 por pessoa, por família, digamos assim. E foi definido que seria em 3 parcelas, né? Já receberam a primeira parcela, estamos agora recebendo a segunda parcela. Mas veja, aqui no Maranhão, que tem 7 milhões de habitantes, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas teria acesso a esse auxílio. E, no entanto, pouco mais de 50% conseguiram. E não é por falta do recurso, o recurso está lá no banco. É porque a forma como o governo federal entendeu de facilitar ou de dar esse recurso para as famílias foi através de um aplicativo de celular. Imagine, um aplicativo de celular numa população de 7 milhões de habitantes, quando aproximadamente 20% a 30% dessa população mora em áreas rurais, com baixa conectividade, pessoas que são, muitas das vezes, iletradas, elas não sabem como manejar um celular, quer dizer, é uma tecnologia que, apesar da gente parecer que seja muito capilarizada, não é tão capilarizada como a gente pensa. Então, essa ajuda, que só no caso do Maranhão seria algo em torno de R$2 bilhões, quando a gente multiplica a quantidade, o valor da ajuda, que é R$600, pela quantidade de pessoas que fariam jus a essa ajuda, a gente vai ver que seria uma ajuda realmente substancial, se houvesse uma facilidade de acesso a isso, né? Se o governo federal tivesse facilitado, distribuído isso por outros bancos e não centralizado isso apenas em 1 ou 2 bancos estatais, né? Era mais ou menos isso e me coloco à disposição para futuras indagações. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, Marcos. Ted, vamos passar a palavra para você. Okay, obrigado, boa noite a todos. Álvaro, Jason, reforço o agradecimento dos colegas aí pela participar, um privilégio de um grupo tão especial, né? Da mais econômica, regional, macroeconômica. Nós somos um porto público dentro de um sistema, somos o 5º maior porto do país, né? Movimentação de carga, dentro de um sistema de aproximadamente 35 portos e terminais públicos, né? Que movimentam cerca de, juntamente com os terminais privados, cerca de 98% das exportações brasileiras, né? Então, nós temos cerca de 60 empresas dentro do complexo portuário, nós somos autoridade portuária, nós coordenamos esse trabalho, né? E nossa principal vocação é graneleira, né? Nós exportamos grãos, agronegócio, né? Celulose, fertilizante, também importamos fertilizante dessa cadeia.
movimentamos carga de cerca de 7 a 8 estados brasileiros, né? A região do Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará. Então, você imagina um grande triângulo invertido, né? Um triângulo mesmo, o Brasil, em que o São Luís, o Porto aqui está no vértice, né? E você tem toda essa base, que é hoje a principal região produtora do país, né? E nós, desde o começo dos primeiros ruídos, né, dessa pandemia, atacando o mercado asiático, é o nosso principal mercado, nós acompanhamos com atenção, e aí nós começamos a ver essa onda, né? Desde o primeiro momento, nos primeiros dias, houve muita especulação, né, que o foco de entrada no país seria pelos postos, né, em função da nossa relação com o mercado asiático, né? Sofremos muito isso, até podemos depois falar das questões políticas também. Acho que todo esse debate técnico, científico, entre razão e empirismo e tal, existe um efeito muito forte, né, que tem atrapalhado bastante a resposta, como todos alguns já falaram, que é a questão política, né, em todos os aspectos, seja a política nacional, seja a política regional ou local. Mas nós começamos a tomar, logo no início, algumas ações, fizemos um comitê gestor, né, de prevenção à pandemia, os postos de maneira geral, nós temos isso de maneira geral, uma série de procedimentos para emergências de crises de saúde internacional. Então, desde o H1N1, lá das crises anteriores, né, os postos estão preparados, né, para esse tipo de emergência, então, de procedimento. Nós fazemos simulados envolvendo as operações, empresas, né, hospitais e tal, exatamente preparado para isso. Mas só que chegou num determinado momento que o porto aqui tem uma característica, né? Nós recebemos muitos navios da Ásia e saímos com carga da Ásia. E é um porto de troca de tripulação, né? Então começou a causar uma insegurança muito grande essa troca de tripulantes, né? O tripulante que vinha da Ásia para substituir os colegas que estavam desembarcando no navio, e a gente sentia exatamente, o Brasil ainda não tinha tomado algumas ações importantes, né? Porque essa doença ela não se espalhava de navio, ela iria se espalhar de avião, por razões óbvias, né? Pelo ciclo de contágio e da característica da doença, né? Da incubação de cerca de 14 dias, uma viagem da Ásia para o Brasil hoje em termos de 45 dias. Então, a probabilidade de você contaminar um tripulante de um navio chegando de um navio de longo curso ela é muito baixa, né? Então, por falta exatamente dessa falta de um controle, de uma orientação central, os postos começaram, como nós, a tomar decisões locais. Nós proibimos logo no mês de março a troca de tripulantes. Gerou uma repercussão, mas nós tivemos que tomar ações individuais através de portarias. Eu vou dar um exemplo, acho que o professor Marcos não falou sobre isso. Não havia nenhum controle nos aeroportos, por exemplo, brasileiros, né? Para você ter uma ideia, o governo do estado do Maranhão ele teve que mandar uma equipe ao aeroporto de São Luís, né? Que apesar de não ser um aeroporto internacional, ele recebe voo de conexão, para fazer o básico, né, de controle de temperatura e uma entrevista de se alguém está com febre, doença. O governo federal entrou na justiça proibindo, não é isso, professor Marcos, que esses técnicos do governo do estado fossem fazer isso. Ou seja, durante um período, a Justiça Federal obrigou os técnicos do governo estadual a saírem do aeroporto, porque havia um conflito, né, de questões do governo federal de competência, né? Então, esse era o nível. A professora Márcia fala desses embates, né? Não é só a questão da ausência, é a questão do governo trabalhar contra, né? Então, são duas lutas, né, que hoje nós estamos vivendo, isso totalmente fora de questões ideológicas, muito mais questões técnicas e práticas, né? Mas o nosso grande desafio era exatamente esse. Nós temos hoje, mantermos a operação de um porto que circulam cerca de 2.000 pessoas por dia, mais de 60 empresas trabalhando, diversas operações. Nós temos hoje mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais em obras, grandes obras acontecendo. Então, como é que você mantém toda essa estrutura funcionando dentro de uma perspectiva que faz exatamente a base da economia brasileira, que é o agronegócio, né? Nós já passamos por crises anteriores, né? Crises também, de 2000, nós assumimos o governo junto com a gestão do Porto, o governo do Flávio Dino, né? A questão das crises políticas, econômicas que o Brasil viveu nos últimos 4, 5 anos, os postos foram muito bem, né, em termos de movimentação, de carga, demanda, né? Então, o nosso grande desafio era esses conflitos. Você falou em lockdown, né? Pô, ia fechar o porto, não vai fechar o porto. Como é que a gente mantinha essas cadeias produtivas e essa cadeia logística operando, né? Então, nós implementamos uma série de ações, afastamos grupos de risco, fizemos home office. Hoje, para ter uma ideia, nós estamos trabalhando cerca de 30% da nossa equipe
E nós tivemos uma excelente experiência nesse período de praticamente 3 meses dessa crise. Nós tivemos praticamente nenhum caso de coronavírus entre as pessoas que estavam em trabalho presencial. Os casos eram todas aquelas pessoas que haviam sido afastadas, estavam fazendo trabalho remoto, de alguma maneira, mesmo circulando em supermercado, em farmácia, acabaram sendo contaminadas, né? Então, hoje, quando se fala em abertura de mercado, alguns procedimentos, né, estão sendo desenhados e sendo sugeridos para outros setores são exatamente o que nós implementamos dentro dessa cadeia industrial, logística, né, do entorno do porto, né? Outra grande dificuldade que nós vimos também é o fato de sermos uma empresa pública, né? Então, os procedimentos, a questão das leis, a código de licitação, isso dificultou muito a nossa resposta rápida, de que, de certa forma, a impacto nos governos estaduais também é você ter uma resposta rápida a ações e aquisições de materiais, como máscara, álcool gel, luva, etc. Mas eu acho que nós estamos num momento crucial, que é exatamente esse da abertura do mercado, né? Claro, deixar muito claro que no Maranhão não houve nenhuma paralisação das indústrias, né? As indústrias que tinham operações contínuas, né? Então, as empresas portuárias, os números do porto, hoje nós estamos cerca de 9% acima do movimento em relação ao anterior, grãos cerca de 30% acima do ano anterior. Então, claro, nós não estamos comemorando esses números porque não é um momento, mas eu acho que mostra que, mesmo com toda essa crise, o Brasil tem alguns pilares importantes, que no caso é o agronegócio, a exportação, celulose. Nós temos uma fábrica de celulose no sul do Maranhão que está exportando matéria-prima básica para máscaras, para filtros, etc. Então, tem, de certa forma, sustentado isso. Acho que o grande revés que nós estamos sentindo é exatamente a redução do fluxo de combustíveis, de granel líquido. Nós somos um grande porto, um hub regional de combustível. Acho que o Marcelo vai poder falar um pouco mais disso. Nós estamos sentindo aí realmente uma queda em função da desaceleração do mercado. Mas, por outro lado, voltando a falar a questão da abertura do mercado, todo mundo está achando que, com um simples decreto, você abrindo a economia a partir de segunda-feira ou da semana que vem, essa economia volta ao que era antes. Eu acho que as pessoas têm que entender que existe um período de recuperação. Primeiro, a questão de saúde, né? Será que as pessoas vão ter confiança de irem às ruas e ocuparem as lojas de comércio? Então, eu acho que essa visão ela tem que ser realmente o papel do Estado, como o professor falou, do auxílio ao cidadão, mas também auxílio às empresas. Nós temos acompanhado noticiários que quem está sofrendo mais são as pequenas e microempresas, né, que os planos governamentais que foram disponibilizados há mais de 90 dias, as empresas não estão conseguindo acesso. Por quê? Porque o que fizeram? Deram os recursos emergenciais para os grandes, para os bancos, né? E os bancos estão aplicando hoje taxas. Eu vi um colega me falou 1,95 ao mês, né? A taxa básica brasileira está em torno de 3,5%, 3,5%. Então, os bancos estão fazendo uma análise de risco diante do cenário de emergência e pandemia, como se estivesse num sistema normal. Então, claro que você vai ter uma pequena e média empresa que está sem receita. Como é que essa empresa vai poder, de forma, fazer uma análise de risco tradicional? Então, eu sou um defensor do que nós vimos em outros países da Europa, de uma ajuda direta, né, de um recurso a fundo perdido, para que essas, principalmente pequenas e médias empresas, possam recuperar. De maneira geral, as empresas do setor portuário, né, fazem toda a movimentação, a questão do cimento, a questão de fertilizante, do agronegócio, elas estão, de certa forma, mantendo as suas operações. O cenário é positivo, é difícil falar sobre isso, né? Mas eu acho que o grande desafio é o varejo, né? O varejo de maneira geral, né? O pequeno e médio, que é a característica do nosso mercado. Mas, de certa forma, eu acho que esse é o momento ideal de deixar para lá essa discussão, né, entre vidas ou dólares, né? Vidas CPF ou CNPJ, né? E uma coisa muito interessante, né? Eu conversando com colegas que no Brasil, nos últimos anos, as grandes operações Lava Jato, o brasileiro ganhava um curso de direito constitucional gratuito, né? Então, todo mundo falava de embargos infringentes, embargos de declaração, eram assuntos do dia a dia. Hoje, o cidadão comum brasileiro ganha um curso de infectologia, né? Então, nós estamos discutindo protocolos, né, de victimicina, de cloroquina, como amigos, vizinhos estão trocando receitas e trocando bulas de remédio e protocolos. Então, eu acho que a falta de um comando central, de uma direção central, vai estar prolongando a nossa crise. Tudo bem, a gente está conseguindo, digamos, achatar a curva, mas a crise vai ser, do meu ponto de vista, prolongada. E a grande desafio nosso é quanto tempo se dará essa recuperação. Então, acho que
seria a minha contribuição. Estamos lá fazendo esses pilares da economia brasileira, trabalhando para que esse cenário não se degrade, né? Porque imagina esse cenário econômico todo degradado e o Brasil sem exportações, no caso dos portos paralisados. Então, acho que esse é o recado que eu deixaria nesse momento. Perfeito. Muito obrigado, Ted. Então, só para falar para os panelistas, tem várias perguntas e que estão sendo assim, sintetizadas com a ajuda da Manuela. Muito obrigado, Manuela. Então, quem já teve a chance de conversar nessa primeira rodada, por favor, podem dar uma olhada nessas perguntas que estão no chat para se preparar. E passo a palavra. Muito obrigado, Marcelo, pelos seus comentários e por aguardar. Bom, inicialmente, boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Álvaro e ao Jason pelo convite, cumprimentar a Márcia, o Eduardo, e meus companheiros de trabalho, Ted e Marcos Pacheco. E eu vou fazer algumas considerações mais de ordem econômica, mas eu entendo que é necessário a gente passar por alguns dados da crise sanitária que o Brasil enfrenta hoje. Nós ontem superamos 1.000 mortes dia. Eu lembro que a estimativa do governo federal no início é que durante toda a pandemia morresse apenas 1.000 pessoas e só ontem morreram mais de 1.000 pessoas. Dada a subnotificação, supõe-se que hoje o Brasil ultrapasse 2,5 milhões de pessoas infectadas, o que significa ultrapassar os Estados Unidos no número de infectados. A razão disso, no caso brasileiro, me parece ser, primeiro, uma política negacionista que atribui à Covid o fato de ser uma mera gripe, uma gripezinha, e, ao mesmo tempo, como já foi abordado pela Márcia e pelo Marcos Pacheco, o fato de termos um nível de desigualdade social e econômica muito grande no país. Nesse momento, há uma pressão muito grande das entidades empresariais para relaxamento das medidas restritivas, e a gente vê na imprensa isso sendo utilizado, os empresários sendo utilizados para pressionar o próprio Supremo Tribunal Federal no sentido de fazer a abertura da atividade econômica. Sempre com um falso debate e com manobras assim, diversionistas, de se a cloroquina é ou não é eficiente para o tratamento da doença. Sob o ponto de vista assim, econômico, e aí concordando com o Álvaro, eu acho que a gente tem uma crise que é absolutamente diferente das que nós tivemos, por exemplo, em 2009. Nós temos, nesse momento, um choque de demanda, e isso efetivamente havia em 2009. Nós temos um choque financeiro, e isso havia em 2009, mas nós temos um choque de oferta. E isso não havia, isso é novo, absolutamente novo para nós. Então, é uma crise que tem uma dimensão diferente da que nós já enfrentamos. Eu comparo essa crise à crise de 29, é a única crise que tem, me parece que é possível nós compararmos. Efetivamente, nós já tínhamos uma crise antes da Covid, porque se imagina, ou se supõe, ou se às vezes se utiliza essa ideia de que foi a Covid que trouxe a crise. Na verdade, nós já tínhamos antes no Brasil. Basta ver o PIB de 2019, é um PIB absolutamente insignificante, 1,1%. Talvez seja, não fiz a conta, mas talvez seja menor do que o crescimento populacional. Então já havia crise. A Covid apenas acentua, torna mais agudo esse cenário. Lembro também o fato de que o Brasil passa, desde o início de 2020, uma brutal desvalorização cambial. A desvalorização, a depreciação da moeda nacional em relação ao dólar é de 41% apenas nesse ano. Por que é que eu estou enfatizando isso? Porque a desvalorização da moeda nacional em relação ao dólar, ela, primeiro, pode trazer
uma inflação, um processo inflacionário. E segundo, ela aumenta as despesas do Estado Nacional, estou falando do Estado Nacional, efetivamente o Maranhão também. O Maranhão tem um quadro mais agravado, porque ela amplia as despesas públicas em determinados produtos que você adquiria no exterior. Eu cito um exemplo assim: medicamentos que são adquiridos pela rede de saúde no exterior. Então, você tende a comprar esses produtos por um preço bem mais elevado. Então, você tem, primeiro, uma elevação da demanda, do preço dos produtos adquiridos no exterior. Segundo, isso traz uma redução do nível de investimento do Estado, do nível de investimento do gasto público, porque os serviços da dívida pública passam a se tornar, ter um valor mais elevado. E aí eu lembro meus amigos Ted e Marcos Pacheco, que a nossa principal dívida é com o Banco Privado Internacional. Em 2013, o governo do Estado trocou uma dívida que era pública, com um credor que era a União, e em reais, por uma dívida em dólar com o Banco Privado Internacional. Então, só de variação cambial, não estou falando dos valores efetivamente pagos. O Maranhão paga hoje, por conta da variação cambial, cerca de 316 milhões de reais. Recursos que poderiam ter sido utilizados para a construção de hospitais, de leitos públicos, que seriam destinados a salvar vidas. Então, assim, todo momento que eu estiver falando em economia, eu estou pensando, transpondo para a ideia de que esses recursos são indispensáveis para salvar vidas. No mundo, assim, a perspectiva do FMI de alguns bancos é que a gente tem uma retração do PIB de 3%. No caso brasileiro, nós já tivemos, desde o início da crise, uma retração do PIB, da atividade econômica, de 6,1%. E a tendência é que tenhamos, até o final do ano, uma redução do PIB da ordem de 10%. É evidente que isso traz um efeito devastador para os entes supranacionais. Eu estou falando especificamente agora de estados e municípios para ingressar na situação específica do Maranhão. Toda essa crise vai trazer, além da ampliação da despesa por conta da desvalorização da moeda nacional em frente ao dólar, mas ela traz uma retração da atividade econômica, como os principais impostos do Brasil são incidentes sobre o consumo. Evidentemente, você terá uma redução da arrecadação, no caso do Maranhão, do ICMS, que é o principal tributo dos estados hoje, cerca de 94%, e também uma retração da arrecadação do IPI e do imposto de renda. ICMS, IPI e imposto de renda são tributos muito sensíveis à atividade econômica, são tributos que têm uma correlação muito grande com a atividade econômica. A forma de enfrentamento dessa crise econômica, ela varia de país para país e depende de alguns fatores, que eu vou falar de forma muito breve, porque o tempo já está acabando. Primeiro, fator que eu acho muito importante, a utilização dos instrumentos de política macroeconômica. Eu fico com inveja quando vejo o Álvaro dizer que nos Estados Unidos se utilizou pouco desses instrumentos de política macroeconômica quando atingiram 13% do PIB. O caso nacional é muito tímido, não alcançou ainda nem 2% do PIB. O segundo fator é o estado das contas públicas antes do início da pandemia. E nós já entramos nesse cenário com déficit público. O terceiro fator, que aí foi abordado tanto pela Márcia quanto pelo Marcos Pacheco, é a questão da desigualdade, da densidade populacional e da desigualdade social. Vocês imaginem que o fator de reprodução do vírus é mais acentuado por razões evidentes. Pessoas mais próximas umas das outras e sem capacidade de perceber os efeitos positivos do isolamento social tendem a transmitir mais rapidamente esse vírus.
Eu vou deixar para o último ponto, que as medidas que nós temos adotadas aqui, para uma consideração que venha a ser feita após a pergunta de vocês ou para o momento da conclusão final. De todo modo, eu acho que é importante a gente tirar algumas lições dessa crise. O Churchill tinha uma frase que eu acho assim, extremamente importante para esse momento. Nunca desperdice uma boa crise. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para reformular algumas políticas públicas, seja de natureza econômica, seja de natureza social. São essas considerações para esse momento, e aí eu faço depois, se vier alguma pergunta ou oportunidade de uma consideração final, mais uma observação. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Agora a gente tem uma série de perguntas. Agradeço à plateia e vamos tentar responder e usar todo o restante do tempo com essas perguntas. Então, por favor, tem algumas perguntas direcionadas para pessoas específicas e tem outros abertos. Então, peço que os abertos, o painel, uma pessoa ou no máximo duas pessoas escolhem, eu tenho uma coisa importante para dizer em relação a essa pergunta, e depois a gente consegue incluir o máximo possível de perguntas. A primeira pergunta é geral. Por favor, comentem a visão de vocês para viabilizar a abertura da economia. Quais setores deveriam ser prioritários? Aí eu tirei todo, agora eu tirei todo, eu estou tirando todo mundo aí do mute para poder falar. Beleza. Eu estou, assim, há alguns setores que são muito mais afetados pela crise do que outros. Eu cito, por exemplo, no caso específico dos estados, o setor de venda de automóveis. 92% da perda de faturamento dos setores relacionados ao setor automobilístico, o setor que entrega muito. No entanto, eu acho que o que deve efetivamente balizar se a atividade deve retornar ou não, deve ser a possibilidade de reprodução e transmissão do vírus. Não devem ser utilizadas variáveis econômicas para mensurar isso. Devem ser utilizadas variáveis relacionadas à possibilidade de reprodução da Covid. Efetivamente, essa assim, é meu entendimento sobre essa situação. Porque os estados que tiveram um nível de eficiência maior na contenção do vírus serão os que mais rapidamente sairão dessa crise econômica. Uma das coisas que nós estamos fazendo agora, porque a cidade está sendo forçada a lidar com a coisa da crise, a gente tem mais ou menos a forma que a gente pensa no termo de uma matriz em que você tem, num lado, a importância econômica de cada um setor para o produto bruto da cidade, para a geração de emprego, para o orçamento da prefeitura. Por outro lado, você tem o risco de saúde desses setores. Então, você tem, por exemplo, um dos grandes empregadores de Boston é o sistema de saúde, são os hospitais, o sistema de pesquisa, em que eles são os grandes geradores de empregos, mas eles têm um risco muito grande, porque não só as pessoas trabalham trabalham juntas, mas trabalham também com a doença, com as doenças. Então, a gente está balanceando essas coisas para ver quais são os setores que seriam primeiro. A questão complicada nisso é que os setores mais vulneráveis, que são o setor de serviço, pequenos negócios, que foram fechados primeiros, vão ser os últimos a sair. E aí só tem porque se você pega, por exemplo, barbeiro, cabeleireiro, que são muito pequenos, eles não têm condição como negócio de sustentar, e a única forma de fazer, porque eles vão ser os últimos, é você ter o suporte do Estado. E, infelizmente, tinha que ser um suporte do governo federal, que não existe. Então, na prefeitura, a gente está vendo como é que se faz isso,
porque o grande problema, além dessas famílias perderem o emprego, é que você volta às cidades americanas, vão voltar para os anos 1970, onde você tinha todas essas pequenas lojas fechadas, e com elas vinham crime, gangues e todos os problemas sociais que elas criavam. Esse é o balanço que nós estamos tentando fazer. Perfeito. Então, tem várias perguntas que a gente está vendo aqui e dá para fazer a junção de duas. Márcia, eu vi que você assim, percebeu que são direcionadas para você. Então, eu vou juntar 4 coisas que foram faladas e vou responder rapidinho. Não vou ler a pergunta para não perder tempo. Teve uma questão sobre usar os agentes e o que aconteceu em Pelotas, que alguns foram agredidos. Veja bem, isso faz parte dessa mensagem desencontrada que a gente recebe. A gente está numa sociedade polarizada. A mensagem ela é diferente, você vai ter parcelas da população que vão escolher um lado. E é exatamente isso que a gente vê. Não foi só os agentes em Pelotas agredidos, são algumas pessoas que estão xingando profissionais de saúde, que é um absurdo. Isso vem como consequência dessa falta de mensagem única. Foi levantada a questão do teleconsulta. Teleconsulta é interessante, eu acho que é uma alternativa, é algo que poderia se pensar, se você tem uma equipe de saúde da família sem um médico presente, você pode usar o teleconsulta. Mas veja bem, isso são coisas que já tinham que estar sendo planejadas. A gente não vai resolver o teleconsulta na última hora para implementar amanhã. Então, assim, eu acho que é viável, é algo que a gente deveria pensar e usar muito mais do que só em áreas isoladas, mas em áreas onde você não tem um médico disponível na hora. Teve uma outra questão sobre que talvez essa ideia dos agentes deveria ser uma decisão do município, né? Então, eu discordo pelo seguinte, os municípios precisam do apoio do governo federal. E se a gente pensar antes mesmo da pandemia começar, o SUS já estava subfinanciado. Desde 2018, o SUS perdeu quase 23 bilhões que deixaram de ser investidos na saúde. Então, você já entra numa pandemia com um sistema belíssimo, mas subfinanciado e muito mal valorizado. Sem a ajuda federal, é muito difícil para os municípios conseguirem implementar isso. E você vai ter uma implementação totalmente fragmentada, porque um município pode conseguir fazer, mas o outro não vai conseguir fazer. Então, novamente, a resposta não pode ser assim, uma resposta de partes, ela tem que vir de cima, dando o apoio, empoderando os líderes locais para poderem dar essa resposta. E a última coisa era uma discussão sobre, por um lado, o governo não dá esse suporte que vocês estavam discutindo, né? Essa injeção de recursos financeiros não dá o suficiente, então tem gente que não consegue praticar o isolamento. O problema aqui é o seguinte, as ações têm que ser coordenadas. Por um lado, o governo dá essa injeção de recursos, que tem que dar mesmo, evitar as pequenas empresas de quebrarem, ajudar a população que é vulnerável, que depende do trabalho informal. Mas, por outro, você tem que ter essas ações de conter, de achatar a curva, de rastrear contato, também funcionando. Porque se essas não estão funcionando, a gente vai ficar muito tempo dando esses recursos, esse suporte financeiro, e aí não tem governo que aguente, vai quebrar mesmo. E aí vai parar de dar, e aí o resultado dessa história não vai ser muito bom. Então, assim, é incoerente, novamente, acho que faz parte dessa liderança totalmente desencontrada, e, assim, só para terminar, eu acho que quando a gente estiver escrevendo, os historiadores, né, quando estiver escrevendo os livros de história dessa pandemia, vai ser uma história de liderança. Exatamente, é assim que a gente vai descrever essa pandemia. As lideranças boas estão na primeira parte do livro e as ruins, e os Estados Unidos e o Brasil vão estar na segunda parte do livro, infelizmente. Gente, se me permite, eu ter uma pergunta para mim aqui, posso já... E um comentário sobre uma coisa que eu falei sobre especialistas. Né? Então, uma pergunta sobre a minha visão sobre a cadeia de suprimentos globais, se é uma tendência de mudança. Né? Eu acho que, em função dos efeitos da crise, do vírus, né? Você tem as cargas containerizadas e as cargas em granel. Né? Então, os bulk, né? Houve uma desaceleração muito forte da questão dos containers. O container ele é usado para cargas de valor agregado, né, produtos manufaturados, principalmente eletrônicos, etc. Então, houve realmente uma grande redução, né, nesse movimento de cima, porém,
o mundo precisa muito de alimento, né? Então, acho que houve um grande aumento na movimentação de granéis. Tanto eu falo pelos granéis, pelos grãos, né? Pela proteína vegetal também, proteína animal exportada de forma containerizada e processada, mas eu li recentemente, houve um aumento, a melhora dos preços das commodities, minério de ferro também recuperando forte por causa do aumento da demanda. Então, eu acho que eu divido em duas partes. A logística de produtos de alto valor agregado ligado ao varejo, ele ainda vai depender da recuperação da economia. Os portos brasileiros que movimentam mais contêineres estão sofrendo. Os portos brasileiros que movimentam grãos, eles estão tendo um número de resultados melhores, né? Até porque é uma necessidade exatamente de você alimentar. E uma coisa importante, né, que nessa crise, nunca houve problema de desabastecimento de produtos básicos, né, alimentos, isso muito pelo contrário. A gente tem sentido que tem mantido a logística está firme, está bem atendida. Pelo menos se houve corridas a supermercados. Uma coisa que eu ainda quero entender, a crise do papel higiênico nos Estados Unidos, né, que virou um negócio assim que as pessoas saíam com caixas e caixas. Né, talvez é uma coisa interessante. Aqui, acho que, graças a Deus, não faltou, até porque no Maranhão tem uma grande fábrica de papel higiênico, então não teve esse problema. Eu já falando um pouco desse papel higiênico, essa questão que me perguntam, como esse movimento de todos nos tornarmos especialistas, tanto em direito como em infectologia, né, pode agravar a situação. Bem, o Brasil, como todos sabem, eu acho que está no pior momento em termos de extremismo, de divisão, né, de ideias, ideologias. Eu tenho uma teoria que se nós tirássemos do ar o WhatsApp durante 30 dias, nós teríamos um grande resultado positivo nessa crise, porque é um absurdo. A última viagem que eu fiz, no começo de março, o taxista que me levou do aeroporto para casa, ele estava comentando sobre, obviamente, era o começo da crise, ele falou, não, doutor, tudo bem, eu estou lavando a mão com vinagre e fazendo gargarejo com vinagre antes de dormir, eu estou protegido contra o coronavírus. Né? Então, aí você tem chá, você tem e tem a hidroxicloroquina, né? Então, hidroxicloroquina virou hoje uma coisa. Quem está no dia a dia no Brasil aqui, você não tem noção do que é assim, você ter todos os organismos, todos os institutos especialistas de infectologia, de medicina intensiva, uma opinião. Tem um médico que fala, não, isso vai salvar vidas. E tal. E outra coisa também, o governo federal jogando a conta nos governadores, que eu acho que é uma coisa que também é difícil, né, de administrar. O médio comum, você tem duas informações. Lockdown, fica em casa, tal. Vamos salvar a economia, vá para a rua, vamos abrir tudo. Então, ele fica nessa... Eu acho que isso vai piorar a situação econômica, vai estender a nossa crise econômica, por falta de você não ter um direcionamento certo. Os países que tiveram liderança, como a Márcia falou, firme, acho que a Nova Zelândia é o melhor exemplo deles, né? A Argentina é um excelente exemplo. Então, acho que chegaram a 300 ou 400 mortes, né, em país vizinho ao nosso. Então, eles tiveram melhores resultados, talvez sofram mais a economia durante aquele primeiro período de 4 ou 5 semanas de lockdown, mas você vai ter reabertura do que o Brasil, e com certeza eu acho que nós vamos ter ondas, onde entre solta, abre, fecha, abre, fecha. A minha opinião é que nós vamos ter nos próximos meses essa questão. Um ponto que eu queria que os professores respondessem, o Eduardo, talvez o Marcos, é sobre a questão da educação, né? O impacto da educação. Eu queria que, se possível, porque eu tenho um filho adolescente de 17 anos, né? Que estava na reta final do Enem, vestibular, ele está aqui em casa há 3 meses. Então, isso é um grande problema, desafio nosso também. Passa a palavra para o professor. Desculpa, só fazer uma rápida intervenção, porque essa pergunta é fantástica, importante. E depois dessa pergunta, a gente não vai ter tempo para mais perguntas. Só vou pedir para cada um dar uma última reflexão, porque eu sei que todos estão trabalhando arduamente sobre coisas diferentes. Então, nos últimos 2 meses, aí o que realmente assim vem à cabeça como uma coisa importante que aconteceu no seu dia a dia, que assim causou vocês refletirem ou mudaram o que estão fazendo. Então, com isso, Eduardo, desculpa eu interromper. Tá bom. Veja, foi muito interessante a pergunta da chamada crise educacional. Quem acompanhou a propaganda governamental para impor o Enem no prazo previsto, viu que a abertura era não vamos perder uma geração de profissionais. O Senado acaba de mudar isto, portanto, o papel do Congresso aí tem sido fundamental.
e, eventualmente, o ministro da Educação, bom, eu não vou falar dele, nem das políticas da educação, porque eu tenho vergonha disso, mas parece que volta atrás. Então, qual é o plano? O plano fantástico é um novo reúne à distância. Ora, as universidades não são fábricas de diploma. Não é isso que se quer, não é isso que se vai fazer. As universidades vão resistir, as universidades públicas vão resistir. Com isso, eu não quero dizer que não se faça trabalho remoto e educação à distância como uma alternativa pedagógica mais séria, com competência. É isso. Bom, e desde já deixo os meus agradecimentos. Olha, Jason, o que tem modificado meu dia a dia é a resposta de organizações sociais de todos os tipos à ausência de um governo central e de uma liderança nesse país. Obrigado. Márcia? Bom, eu acho que assim, tem aquela famosa frase que são nos momentos difíceis que a gente descobre os amigos, né? Então, assim, é no momento de pandemia que a gente realmente vê a importância da ciência, da liderança e dos profissionais de saúde. Teoricamente, essas são as 3 armas que a gente tem para combater a epidemia. A ciência a gente tem, está sendo negada, os profissionais de saúde estão fazendo um trabalho maravilhoso e a gente só deve agradecimento, mas a terceira arma, que é a liderança, aí a gente realmente, tanto o Brasil como os Estados Unidos, a gente está em falta. Então a gente já entra no campo de batalha meio 1/3 derrotado, infelizmente. Obrigado. Álvaro? O Warren Buffett, porque eu não tenho nenhuma simpatia, diz que quando a maré baixa, você sabe quem estava tomando banho nu. Eu penso que uma das coisas que a crise faz é mostrar toda essa nudez que existia. E eu espero que depois da crise a gente não recomponha essa nudez. Eu imagino que é possível imaginar alguma coisa melhor do que era, principalmente para as populações que vão sofrer mais durante essa crise, para a questão da habitação, da saúde, de tudo isso. E eu penso que se antes não era possível ver, ou se as pessoas não queriam ver, hoje está escancarado para qualquer pessoa ver as desigualdades que você tem, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. No Brasil é mais gritante por causa do nível de pobreza, e nos Estados Unidos é mais escandaloso por causa da diferença de riqueza. E essa é uma questão que eu acho, e a gente hoje na prefeitura, com grupos sociais organizados, nós estamos tentando ver, tentar soluções que não volte ao passado, porque o passado não tem muito a desejar, principalmente se hoje a gente pensa que nós estamos numa nova era de pandemias e de desastres naturais. E cada vez mais as pessoas vão estar expostas a esses fenômenos. Marcos? Bem, eu acho que talvez uma das coisas que mais tenha me marcado nesse processo todo foi essa ideia de solidariedade, e aí solidariedade numa dupla dimensão, tanto a solidariedade interpessoal, isto é, entre as pessoas, como também a solidariedade institucional, quer dizer, a integração de instituições, de setores, com foco no enfrentamento, no controle dessa epidemia que, de fato, tem sido marcante para todos nós. Eu acho até que é o desafio de toda uma geração, né? Acho que essas coisas só acontecem uma vez a cada 100 anos, com essa magnitude. Então, a nossa geração foi a geração que teve que enfrentar isso, e eu acho que, de fato, nós temos que sair um pouquinho melhores de tudo isso. A gente tem que aprender com os nossos erros, potencializar os nossos acertos, enfim, acho que a grande lição de tudo isso é essa ideia de solidariedade, tanto pessoal, interpessoal, como também interinstitucional. Obrigado. Ted? Eu acho que a grande lição nossa é resiliência. Eu acho que o poder de adaptação, né, de você se adaptar a uma realidade
que foi mudada de maneira tão abrupta, né? Hoje nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui participando de uma reunião, de um evento, pessoas de vários lugares do mundo, países. Eu acho que nós tivemos muito pouco tempo, né, para nos adaptarmos a uma nova realidade que nós achávamos que ia ser temporária, né, em função da crise, mas agora está caindo a ficha que essa realidade ela vai permanecer durante um bom tempo. Nós estamos até agora, por exemplo, começando a mudar o layout da empresa para poder ver onde as pessoas vão sentar. E eu acho que essa foi a grande lição que nós tomamos, a capacidade que nós tivemos também das pessoas de se adaptar rapidamente a uma nova realidade. Agora, Márcio, você falou que nas crises você conhece os amigos, né? Eu já perdi vários amigos por causa do protocolo da cloroquina, né? Então, aquelas disputas de grupo de famílias que nós tivemos nas eleições, então voltamos a ter. Já saí de uns 2 grupos de família, grupo do colégio. Então, eu acho que esse é eu estou estudando mais agora sobre a questão da cloroquina, dos impactos do sistema imunológico, para poder debater melhor isso, né? Espero que não venha outra crise, né? Porque senão acho que 2 assuntos, direito e medicina, já está bom para a gente dominar, né? Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade. E Álvaro e Jason, estamos abertos a próximos aí. É bom estar com gente tão inteligente aqui, viu? Perfeito. Marcelo. Bom, o que mais assim, me impacta, eu vou no carro todo dia para o trabalho, continuo indo, passo pela área mais rica da cidade, passo volta pela parte mais pobre. E impacta o nível de desigualdade. Você anda pela área mais rica, há uma certa proteção de que você encontra pessoas. Quando você anda pela parte mais próxima, mais pobre, há as pessoas muito aglomeradas e com muita falta de informação. Outro aspecto que eu acho que é uma lição que a gente tira, utilizando a ideia do Marcos Pacheco, é da solidariedade. A solidariedade da ação e a solidariedade do olhar. E às vezes você não pode estar fisicamente próximo de outra pessoa, está usando uma máscara, mas ainda assim há a solidariedade do olhar. Então essa assim, é o que eu penso. Então eu gostaria de agradecer todo mundo aí pela participação. Eu sei o quanto o seu tempo vale e quanto vocês estão trabalhando. Então passar 1h30 com a gente é realmente maravilhoso. Agradeço o Álvaro, diga aí, o Centro de Rockefeller, e realmente, assim, sem vocês não teria sido possível. Obrigado aí também todo mundo que participou. Eu queria agradecer a todos vocês por terem participado e a você também, Jason. E só lembrar que eu penso que é no convite ou na e-mail que nós mandamos para vocês, eu criei uma pasta com alguns dos documentos que nós estamos trabalhando na Prefeitura, do Estado, de planos de abertura, e que se vocês quiserem agregar documentos a essa pasta, seria maravilhoso.